Eu tenho certeza que vocês estão cientes de que é uma máxima nos Estados Unidos, é uma lei da nossa herança nacional, que nunca discutimos religião e política. Mas a qualquer momento, dois americanos sentam-se e têm uma discussão, inevitavelmente. Eles vão até questões de religião e política. E sempre que houver uma discussão sobre religião, mais cedo ou mais tarde, e na maioria das vezes é mais cedo, a discussão se concentra em algum elemento da doutrina de predestinação. É uma daquelas coisas que nos confunde um pouco e, ao mesmo tempo, estimula as nossas mentes e a perplexidade que experimentamos em face do conceito de predestinação. Às vezes nos encoraja a aprofundar na teologia, e é apenas um daqueles assuntos que gera muito interesse e discussão, e também polêmica. E, ao olhar para a história dos estudos cristãos, nós enxergamos que todo grande ensinador, professor cristão, todo teólogo que a igreja produziu até hoje, em algum momento ou outro teve que abordar a questão da predestinação. E embora haja grande divergência de interpretação, a doutrina da predestinação, há uma coisa que podemos descobrir, é que todo teólogo que eu já examinei, eles concordam. E é que essa doutrina deve ser tratada com muita cautela, cuidado. É um assunto perigoso, porque quanto mais nós estudamos, a tendência é que ele tende a levantar mais perguntas do que respostas. Eu estou convencido de que, de todas as doutrinas que nós encontramos na cristandade, não há nenhuma que está mais envolvida com má interpretações e confusão que a doutrina da predestinação. Então, por si só, exige um certo tipo de sobriedade, seriedade, cuidado ao abordarmos esse assunto. E acrescentaria aqui ao aviso de cautela dos teólogos, que eu acho que é também uma doutrina que requer uma medida extra de caridade enquanto lutamos, estudamos, aprendemos com ela. E que nós precisamos ser pacientes um com o outro e com aqueles que diferem de nós em nossos pontos de vista dessa pergunta em particular. Porque eu disse, há muita coisa em jogo aqui e os sentimentos podem podem se inflamar muito rápido discutindo essas questões de predestinação. Nós devemos ter o cuidado de manifestar o fruto do Espírito Santo de Deus no meio de nós, enquanto nós tentamos lidar com isso. Agora, eu disse tudo isso sabendo que não vai funcionar. Porque uma vez que nós mergulhamos nessa doutrina, quem sabe o que vai acontecer. Deixe-me apenas dizer, a título de introdução, eu também devo dizer isso, que nós vamos passar por 6 períodos de aula sobre este assunto. E isso pode parecer grande, muito tempo dedicado a uma doutrina como a predestinação, mas deixe-me assegurar-lhe que 6 palestras de meia hora não pode percorrer nem a superfície disso. Existem tantas perguntas relacionadas que são provocadas por qualquer estudo sobre predestinação. Estou convencido de que isso requer um estudo aprofundado e que vai demorar anos e anos e anos antes que possamos esperar chegar ao fundo, ao final disso. Então eu estou vendo este curso como uma introdução à doutrina da predestinação, ok? Agora continuo dizendo, a doutrina da predestinação é como se houvesse apenas uma doutrina de predestinação, ou se houvesse uma doutrina viável de predestinação. Há quem olhe para a questão da predestinação e declare em categorias como esta. Eles dirão para você, uma discussão assim entre cristãos, você acredita em predestinação? E algumas pessoas responderão a essa pergunta ou dizendo, sim, eu acredito na predestinação, ou eles dirão, não, eu não acredito em predestinação. Como se todos entendessem o que estavam falando quando conversaram sobre a doutrina da predestinação. Pode ser uma surpresa para alguns de vocês aqui, que toda a igreja que eu conheço historicamente, todas as denominações que eu conheço historicamente, que formularam uma espécie de declaração doutrinária, formulou alguma doutrina da predestinação.
existe uma doutrina católica romana de predestinação, existe uma doutrina luterana, existe uma doutrina presbiteriana, existe uma doutrina metodista de predestinação e assim por diante. Então, precisamos deixar isso claro no começo, que existem muitas doutrinas diferentes a respeito da predestinação. Portanto, não existe a doutrina da predestinação. Embora eu suspeite que quando as pessoas se resumem a geralmente o que eles têm em mente é o quê? A doutrina da predestinação? A variedade presbiteriana da questão, ou aquela que é geralmente chamada de doutrina calvinista de predestinação, porque João Calvino e predestinação parecem quase sinônimos na cultura, como se o primeiro teólogo da história sempre falasse sobre predestinação tivesse sido João Calvino, mas nós vamos ver em uma breve pesquisa que certamente esse não é o caso. Mas o que estamos interessados neste estudo é olhar e tentar discernir a doutrina bíblica da predestinação, de predestinação. A razão pela qual tantas denominações diferentes e diferentes igrejas têm doutrinas de predestinação é porque a Bíblia fala a respeito da predestinação e todos os cristãos que levam a Bíblia a sério são, portanto, eles tomam um conceito, eles pegam um conceito de predestinação a sério, porque é um conceito e uma palavra que nós vamos encontrar no Novo Testamento, mas vamos apenas um momento. Eu li algumas passagens vou ler algumas passagens para atualizar a memória de vocês, que nos introduz esta ideia de predestinação. Eu estou lendo agora o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios, onde Paulo, em sua saudação de abertura, diz: Bendito seja o Deus de Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Assim como Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e irrepreensíveis diante dele. No amor, Ele nos predestinou à adoção como filhos através de Jesus Cristo para si mesmo, de acordo com a intenção amorosa da sua vontade. Se avançarmos a página no primeiro capítulo de Efésios, versículo 11, também nós obtivemos uma herança tendo sido predestinados de acordo com o seu propósito, que todas as coisas cooperam segundo o conselho da sua vontade. Agora, este está claro, não é o único lugar na Bíblia que encontramos esse conceito sobre predestinação, ok? Mas acabei de ler essa passagem para que todos vejam que a palavra predestinação é uma palavra bíblica. E porque é uma palavra bíblica, todos aqueles que forem diligentes ou foram estudando a Bíblia tentaram entender o que a Bíblia significa pela palavra predestinação divina. Antes de explorarmos isso bem perto, próximo, deixe-me dar um pouco mais de história, fato histórico. Existem muitas teologias diferentes para serem encontradas, que nós encontramos na história da igreja. Assim como existem muitas denominações que temos, já notei, mas acho seguro dizer que existem 3 tipos básicos e genéricos de teologia, historicamente. E os teólogos falam deles nessas categorias gerais. Um é o que chamamos de pelagianismo. O segundo é o que chamamos de semi-pelagianismo. E o terceiro é o que chamamos de agustinismo. Agora, o motivo dessa designação, dessa tríplice designação dos tipos básicos de teologia tem as suas raízes no 4º século, quando a igreja sofreu uma luta titânica a respeito de muitas questões sérias de teologia. E o homem que foi conhecido e geralmente aclamado como o maior teólogo, pelo menos nos primeiros 1000 anos da história cristã, se não o maior teólogo de toda a história cristã. Quem defendeu a fé naquele período foi, claro, Agostinho.
E seu principal oponente durante vários debates naquele período da história cristã era um monge com o nome de Pelágio. E uma das coisas críticas a respeito às quais eles debateram foi o quão importante ou necessária era a graça de Deus para a salvação humana. Pelágio considerava que a graça de Deus ajudaria os seres humanos a serem salvos, mas não é de jeito nenhum necessário. Sua suposição fundamental era que o homem, em seu estado natural, teria a capacidade de guardar os mandamentos de Deus em um grau de que seja regenerado, resgatado, salvo, sem qualquer ajuda da graça divina. Agostinho enfatizou a dependência absoluta do pecador caído a respeito da graça de Deus, para que ele pudesse ser salvo, para a salvação desse pecador. E pelagianismo, realmente repudiado como uma forma primitiva de puro humanismo. E o pelagianismo era visto não apenas como uma subdivisão do pensamento cristão, mas de verdade, realmente subcristão em seu pensamento, que é nem mesmo digno de ser considerado cristão. Agora, quando digo que existem 3 linhas básicas de coisas, pensamentos que desceram pela igreja historicamente, eu concordo que essa configuração aqui, eu não inventei esses desígnios, mas eu concordo com isso. Estes são os 3 principais tipos genéricos de teologia que influenciaram a história da igreja. E vejo o pelagianismo como o pai do liberalismo. O socialismo veio no século XVI, o liberalismo no século XIX. Então, você saberá, eu consideraria o pelagianismo como não cristão, fundamentalmente anticristo. Não é uma opção, não é opção para um pensador cristão. Agora, os debates que ocorreram dentro da igreja entre semi-pelagianismo e agostinismo, que refletiu mais tarde a história entre os remonstrantes no século XVI e os calvinistas e assim por diante, os metodistas, esses eu consideraria debates dentro da família da fé. Os argumentos entre semi-pelagianismo e agostinismo, semi-pelagianismo diz que o homem não pode ser salvo sem a graça de Deus, a parte dela. Mas há algo que o homem deve fazer, mesmo em seu estado ainda caído, para cooperar e concordar para que aquela graça de Deus, com aquela graça de Deus antes que Deus o salve. Ou seja, você não pode ser salvo à parte da graça. Mas a responsabilidade é deixada para o homem, em última análise, para que ele coopere com a graça de Deus, ou se ele quiser, ele rejeita a graça de Deus, e isso se torna o ponto convincente de se uma pessoa é ou não salva. Agostinismo diz que o homem é tão depravadamente caído que ele é totalmente dependente da graça de Deus. Mesmo para sua resposta inicial ao Evangelho, ele é dependente. Mesmo para a própria cooperação e concordância para o Evangelho de Cristo em primeiro lugar. E assim você pode ver desde o início que o debate tem suas raízes na questão da capacidade do homem para responder ao Evangelho em seu estado depravado, caído. E eu diria que quando entramos em qualquer discussão de predestinação, que espreita sempre nos bastidores de discussões sobre predestinação, esse debate fundamental bem aqui, entre os semi-pelagianos e os agostinianos. Agora também preciso avisar vocês, desde o início, que eu estou convencido da visão agostiniana de predestinação. Eu vou estabelecer a visão agostiniana a respeito da predestinação nesse seminário, ok? Vou tentar explicar, esclarecer os mal-entendidos desse assunto que eu acho abundante em relação a isso. E tentarei responder às objeções que são trazidas a ele por irmãos semi-pelagianos e irmãs e tentar convencê-los que a visão agostiniana é a visão paulina
e, consequentemente, a visão bíblica e, portanto, a correta. Mas, claro, nem todo mundo acredita que nem todos concordam com isso. E eu acredito, de novo, temos que ser honestos desde o início e reconhecer que alguns tremendamente importantes líderes cristãos que tiveram uma enorme influência para o bem do reino de Deus não adotaram a visão que eu vou apresentar durante este seminário. Deixe-me desenhar para vocês e tentar ser justo, com a mente aberta e tudo mais. E eu vou listar, deste lado do quadro, os teólogos da história da igreja que, nessa questão da predestinação, no meu entendimento, cairia no campo da visão agostiniana. Então, para equilibrar, eu vou tentar mencionar os nomes dos teólogos que estão do lado de lá do assunto, ok? Então, vamos olhar primeiro para o lado profissional da visão pró-agostiniana. Agora, lembre-se, não definimos realmente a visão agostiniana, isso ainda é histórico. Entraremos no que realmente é essa visão. Aqueles que seguem Agostinho na doutrina da predestinação incluiria, e isso pode surpreender vocês, e isso pode até ser desafiador para alguns, mas primeiro vamos colocar o próprio Agostinho, desde que ele acredita no que ele mesmo ensinou. Então vamos colocar Agostinho no topo da lista. Então eu diria que talvez o discípulo mais eminente de Agostinho, no que diz respeito à teologia em geral, e mesmo essas doutrinas em particular, no meu ver, o homem pertence, que está desse lado da coluna, Tomás de Aquino. Francis Schaeffer, posso ouvir ele gritando comigo do céu agora, porque ele certamente não concordaria que Tomás de Aquino pertencesse a essa categoria. Mas lembre-se de que o próprio Aquino indicou que devia algo a Agostinho, uma consideração mais do que qualquer outro teólogo na história da igreja. Mas desde que Tomás de Aquino é o teólogo supremo da Igreja Católica Romana, e desde os romanos contemporâneos, a teologia católica não abraça a visão agostiniana de predestinação. Os protestantes geralmente supõem também, então, assim, portanto, que Tomás também não. Você pode desafiar, se quiser, deixarei isso aberto para debate e discussão. O próximo homem, não há debate, o próximo homem definitivamente pertence a Agostinho, e ele é o reformador dos reformadores, o homem que mais enfatizou a predestinação no século XVI na Reforma. E quem foi? Não, esse não era João Calvino. João Calvino era o seu parceiro júnior, o homem que mais firmemente defendeu a visão agostiniana da predestinação foi Martinho Lutero. Agora, isso é uma surpresa, porque no mundo de hoje em dia, o luteranismo se alinha contra o presbiterianismo, nessa doutrina em particular. Isso é por causa de uma pequena peculiaridade na história da igreja, onde logo após a morte de Lutero, o corpo luterano, sob a liderança de Philipp Melanchthon, tomou uma direção diferente e diz: não siga Martinho Lutero em sua articulação da visão da predestinação. Mas acho seguro dizer que Lutero escreveu mais sobre predestinação do que Calvino, e que não há nada na doutrina da predestinação que eu possa pensar que João Calvino já ensinou mais do que Lutero não tivesse ensinado antes. Então agora podemos colocar Calvino aqui como parceiro júnior, João Calvino. Então eu adicionaria a este lado da coluna Jonathan Edwards. Agora, lembre-se, nós vamos ser honestos aqui, justos e honrados, ok? Sobre tudo isso. Agora, se você me perguntar, Dr. Sproul, quem você acha que são os 5 maiores teólogos que já viveram? Ok? Eu não teria dificuldade em identificar os 5 maiores teólogos que já viveram. Eles seriam Agostinho, Tomás de Aquino, Lutero, Calvino e Edwards. Agora eu vou lhe dizer se eles estão bem à frente dos próximos 5. Quem quer que seja, eles podem ser. Agora, por mais tendencioso que isso possa ser, eu acho que seria seguro dizer que se perguntássemos centenas de teólogos de diferentes denominações, que os maiores 10 teólogos da história, pelo menos 98
Dos 100 mencionaria esses 5 aqui, ó, dos 10. Quero dizer, aqui são reconhecidamente 5 titãs e gigantes na fé cristã. Se todos concordarem em adotar a visão agostiniana de predestinação, isso significa que a visão agostiniana da predestinação é o correto? Absolutamente não, porque esses 5 homens discordaram em muitas coisas, e apesar de concordarem sobre essa essência deste assunto em particular, não há garantia de que seus pontos de vista individualmente ou coletivamente são a versão correta. Não levamos nenhum resumo para a infalibilidade da tradição humana ou pela infalibilidade de Agostinho, Tomás de Aquino, Lutero, Calvino, Edwards, nada disso, ou mesmo todos eles juntos, mas eu vou dizer isso. Quando os 5 concordarem em algo, isso chama a minha atenção, ok? E eu trabalho neste ponto por este motivo, que com tanta frequência a chamada visão reformada da predestinação é levemente descartada como uma aberração exclusivamente calvinista na história da igreja. E isso é historicamente falso. Agora vamos olhar para o outro lado e ver os grandes teólogos que vão estar do outro lado aqui, ó. Bem, Pelágios, 2. Erasmus. Terceiro, Finney. Wesley. E tinha o Armínio. Que são alguns nomes importantes da história da igreja. Agora eu posso ouvir alguém aqui agora gritando que não está convencido da posição agostiniana, gritando assassinato sangrento em protesto, já não é justo colocar esses 5 contra os 5 outros, com os outros 5. Então eu estou pronto para escrever o nome de outra pessoa ali, se você quer me dar ótimos teólogos que assumiu a outra posição. Lembre-se também de que a esmagadora maioria dos cristãos evangélicos no mundo de hoje estão deste lado. Ok? Este é um relatório minoritário do cenário contemporâneo. O que mais me impressionou deste lado é que, em termos do poder absoluto dos estudos bíblicos, você não encontra os titãs do lado de lá. Você os encontra de cá. Mas talvez, se olharmos para a cena contemporânea, seria um pouco diferente. Se eu disse uma visão pró-agostiniana da predestinação hoje, colocaríamos isso. Não vou demorar para escrever, mas para baixo você incluiria, no lado profissional, incluiríamos Francis Schaeffer, Gordon Clark, Cornelius Van, e todos esses teólogos presbiterianos, bem como algumas pessoas anglicanas e episcopais, como Parker e Roger Nicole, e pessoas assim, Roger Nicole sendo batista, claro. Por outro lado, aqueles que não acreditam nos agostinianos, na visão agostiniana, seria pessoas como Clark Pinnock, John Workey, Norman Geisler, do Dallas Theological Seminar. Esses são alguns líderes muito formidáveis no mundo contemporâneo, no mundo evangélico, que não tem. Billy Graham, embora não seja um teólogo, no entanto, líderes cristãos muito importantes que estariam do lado não agostiniano, embora eu confie na esposa dele, Ruth, que estaria do lado de cá, do lado direito, ok? Mas, de qualquer forma, tudo que eu estou tentando mostrar a vocês é que os cristãos estão divididos e quer que recebamos atenção. Se você se opõe à visão agostiniana de predestinação, tendo em vista o fato que esses professores da igreja que adotaram ela, acho que nós precisamos levar isso muito a sério antes de descartar, ok? Eu acho que eles exigem respeito suficiente e devemos ouvir o que eles tentaram ensinar à igreja neste ponto, ok? Vamos levar alguns minutos básicos para fazer algumas definições básicas. A palavra predestinação em inglês é um composto de um prefixo e uma raiz. O prefixo pré significa antes.
E a palavra destino é uma palavra que todos conhecemos no idioma, em inglês ou português. Muitos de vocês vieram a Ligonier essa semana porque aqui era o seu destino. Era o lugar para onde vocês deveriam ir. Sempre que você faz reservas de viagens, como um agente de viagem, você sabe qual é o seu destino, para onde você está indo, onde você espera chegar. Agora, quando estamos falando sobre a doutrina da predestinação, não estamos falando especificamente a respeito de questões de se Deus causou diretamente um acidente de automóvel ou não. Ou se você foi determinado previamente, está sentado na cadeira em que está sentado agora. A doutrina da predestinação diz respeito especificamente com a questão do nosso destino final. Existem apenas 2 destinos abertos para nós como seres humanos. Em última análise, eles são o céu e o inferno. Céu ou inferno, isto é, estar em estado de salvação ou em estado de condenação. E predestinação adequada, esta está em causa, não com as perguntas diárias a respeito se eu deixo cair esse giz no chão ou não, se isso foi predestinado. Isso cairia debaixo da teologia, do cabeçalho da providência. Providência. E essas perguntas são legítimas, mas é providência na teologia. Quanto à soberania de Deus, envolvida nas nossas ações, atividades cotidianas e assim por diante. Mas a doutrina da predestinação adequada está preocupada com a questão da salvação. E predestinação está preocupada com algo sobre... Isso ocorre antes de chegarmos ao destino, ok? Antes do destino final. A predestinação tem a ver com o envolvimento de Deus no resultado final de nossas vidas. Agora, isso pode parecer estranho, mas ambos, agostinianos e semi-pelagianos, concordam que a predestinação é algo que Deus executa. A predestinação tem a ver com a escolha de Deus em relação à salvação. A escolha de Deus em relação à salvação das pessoas. Isso também pode surpreendê-lo, que ambos os lados estão de acordo que Deus faz essa escolha sobre o nosso destino final antes mesmo de nós nascermos, antes da fundação do mundo. Na fundação do mundo. Como acabamos de ler em Efésios, que Deus escolheu certas pessoas na fundação, antes da fundação do mundo. Agora, isso pode surpreendê-lo. John Wesley acreditava nisso. Philip Melanchthon acreditava nisso. Eu pretendia colocar Philip Melanchthon nessa lista um momento atrás também, mas não fiz, enfim. Mas em qualquer caso, onde o ponto de divisão está neste momento crítico com que base Deus escolhe salvá-lo antes da fundação do mundo. A escolha de Deus para salvá-lo com base em seu conhecimento prévio de algo que ele olha para os corredores do tempo e vê que você vai fazer. E, portanto, olhando nos corredores do tempo, ele sabe, por exemplo, de que você está indo, você vai responder positivamente ao Evangelho. Você vai escolher Cristo. Quando a oportunidade se aplica a você, sabendo que você vai escolher Cristo, Deus, então, escolhe você para ser salvo. Mas Ele baseia essa escolha em seu conhecimento prévio da decisão do Dick. Está claro? Para que Deus esteja escolhendo você para a salvação, mas Ele está escolhendo você por algo que Ele preveu em sua vida. A visão agostiniana, pelo contrário, diria que o que Deus prevê em sua vida não tem nada a ver com a escolha que você vai tomar. Que a sua escolha é pura e simplesmente pelo prazer da sua vontade, sem qualquer visão de algo que você pode ou não fazer no futuro.
Isso é basicamente o cerne da questão. Se a escolha é ou não com vista ao que você faz ou sem uma visão do que você faz, ou o que você fará com respeito à proclamação do Evangelho. Agora, há outras coisas que todos nós temos em comum e em seguida, como nós concordamos em certos pontos, as divergências surgem. E a primeira coisa em que todo cristão concorda é que o Deus que nós adoramos é um Deus soberano. Como funciona a soberania nas questões da salvação é o que nos divide. E assim, na nossa próxima sessão, nós vamos olhar para o conceito da soberania de Deus.